programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, assista no programa de hoje as ações desenvolvidas pelo Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, EJA, é o assunto do bloco Educação em Debate. No Momento CUT Minas, veja a defesa da Central pela criação de mais creches públicas e, na atualidade, o déficit habitacional e a falta de políticas públicas para atender quem não tem moradia em Belo Horizonte. A professora e coordenadora geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, conversa com a professora da FAI, Faculdade de Educação da UFMG, Analise da Silva, doutora em Pedagogia. Ela diz que o Brasil tem uma dívida enorme com jovens e adultos que não puderam ir à escola. Educação em Debate. Conversamos com a professora Analise da Silva. Ela é coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos e do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da UFMG. Analise, é um prazer recebê-la. Prazer é tudo meu, Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar, Analise. Qual é a história da educação de jovens e adultos no nosso país e qual que é a sua importância enquanto política pública? Beatriz, se nós pensarmos que a educação de jovens e adultos é para todas as pessoas que, na idade recomendada pela legislação, não foram para a escola, por algum motivo, e a gente vai falar disso no decorrer da nossa conversa, tem 514 anos. É desde a chegada dos europeus aqui ao Brasil que essa dívida social está sendo construída. Então, a importância dela é devolver, já que a gente trabalha com a ideia de que se sequestrou esse direito, devolver a cidadãos brasileiros com 15 anos ou mais de idade o direito a serem alfabetizados, o direito de concluírem o ensino fundamental e o direito de concluir o ensino médio. Em termos de números, nós estamos falando de 13 milhões de pessoas analfabetas no país, de 22 milhões de pessoas que não concluíram o ensino médio e de 33 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. E as pessoas não fizeram isso porque elas não quiseram. É importante a gente pensar o tempo todo que nós estamos falando de pessoas de 15 anos ou mais. Elas não fizeram isso por diversos motivos. Os adultos e os idosos não fizeram isso porque não havia escola perto de suas casas, porque a obrigatoriedade da legislação de que crianças e adolescentes estudassem não existia, porque elas precisaram sair para ajudar seus pais trabalhando fora de casa. No caso das mulheres, porque os maridos não permitiam ou porque elas engravidavam cedo e tinham que cuidar dos filhos. No caso dos homens, em grande maioria, porque tinham que ajudar os pais no sustento da casa e daí por diante. Então não são pessoas que fizeram uma opção, são pessoas que têm um direito que está sendo negado historicamente e é por elas que a educação de jovens e adultos ganha importância e relevância no contexto educacional brasileiro e mineiro, no nosso caso em especial. Qual é a sua avaliação, então, sobre a política de educação de jovens e adultos do governo federal? Nós não temos uma política. Nós tivemos durante muito tempo no país, até a década de 1950, nós tivemos movimentos e campanhas, né? Um desses movimentos é o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Outro movimento é aquele que foi encampado por Paulo Freire, com a discussão dos círculos de cultura, com a discussão do movimento de educação do Brasil. E, ultimamente, vamos chamar aí de os últimos 20 anos, nós temos tido programas. E de programa em programa é que se está pretendendo sanar essa dívida social da qual nós falávamos aqui, Beatriz. Avalio que não será possível, não é possível que com programa simplesmente se alcance 88 milhões de cidadãos brasileiros. É necessário sim que se tenha uma política pública, e em específico uma política pública de Estado em relação à questão da educação de jovens e adultos, para darmos conta desse desafio. Mas nesse momento nós não temos uma política, nós temos um conjunto de ações. E
e isso não tem sido encarado como prioridade. E em Minas Gerais, qual é o nosso quadro? Bom, Beatriz, nós não temos quadro de educação de jovens e adultos em Minas Gerais. Infelizmente não temos. O governo estadual, ele tem feito ações que são pontuais, como por exemplo, o Travessia Nota 10, que até bem recentemente era o Cidadão Nota 10, que na verdade é a forma como o governo mineiro nomeia o Programa Brasil Alfabetizado. Como eu disse anteriormente, nós estamos em educação de jovens e adultos trabalhando a partir de programas, e esse programa, o Travessia Nota 10, ele acontece no norte e nordeste de Minas. Ele não é gestado pela Secretaria de Educação, e sim pela Secretaria Especial de alguma coisa do norte e nordeste de Minas. Na verdade, é um órgão dessa secretaria chamado IDENE, você deve conhecer melhor do que eu essas siglas aí, que faz a coordenação desse Travessia Nota 10. Eu tive contato com o programa Travessia Nota 10 por fazer, por meio da Universidade Federal de Minas Gerais, a formação dos educadores daquele programa. O Travessia Nota 10, ele alfabetiza, porque, como eu disse, ele é o nome mineiro para o Programa Brasil Alfabetizado, ele alfabetiza em 8 meses pessoas nos mais diversos espaços, e o público, os sujeitos em maioria que frequentam esse programa são adultos e idosos, embora ele tenha também uma chamada para jovens. Como nós sabemos, nós temos 1 milhão de jovens analfabetos nesse país, então não é pouca coisa, e aqui em Minas também nós temos um número significativo de jovens. Não me pergunte, por favor, qual é esse número exatamente, porque como coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, eu posso assegurar que o governo federal, que o governo estadual, me desculpem, nunca nos passou esse dado com precisão. Até aqui, esse dado tem sido levantado à medida em que nós vamos fazendo contato com prefeituras, com secretarias municipais de educação, mas muitas delas, você sabe disso, nos perguntam qual é a disposição do governo do Estado de Minas Gerais para contribuir nessa pesquisa, que na verdade é um outro programa do governo federal chamado Agenda Territorial, Agenda de Desenvolvimento Integrado do Território. No caso de Minas Gerais, eu faço a coordenação. E nós não conseguimos até hoje sequer fazer o levantamento de qual é a demanda que temos, ou seja, de quantas vagas nós precisamos na educação de jovens e adultos em Minas Gerais, de quantas vagas são oferecidas, de qual é a qualidade da educação que essas vagas têm ofertado e de qual é o índice de sujeitos que ao final de cursar, seja a alfabetização, seja a continuidade, ou seja, as primeiras séries do ensino fundamental, as últimas séries do ensino fundamental e o ensino médio, qual é a proporção desses sujeitos que têm sido aprovados? Eles têm aprendido? Eles não têm aprendido? Nós continuamos funcionando como lá naquele modelo do Mobral, que era o modelo de vamos aprender a escrever o nome, a assinar o nome e parar por aí? Ou eles têm realmente efetivado aquilo que é proposta da educação como direito humano? O que é a proposta da educação como direito humano? É ser um direito que vai nos possibilitar acessar outros direitos. E à medida em que a gente acessa esses outros direitos, a gente vai conseguindo melhorar a nossa qualidade de vida. O que é acessar outros direitos? Quando eu luto pelo direito à moradia, é porque eu quero um lugar para morar. Quando eu luto pelo direito à saúde, é porque eu quero tratar da saúde. Quando eu luto pelo direito à educação, não é porque eu quero estudar. Não é por isso. É porque a educação vai me possibilitar lutar melhor pela moradia, vai me possibilitar saber se o remédio que o médico está me dando é um remédio que eu posso tomar ou se eu sou alérgica a ele, saber se aquilo que eu estou assinando lá na minha carteira de trabalho é aquilo que meu patrão realmente acordou comigo ou se eu estou sendo ali passada para trás. Essa que é a função social da educação. E se jovens, adultos e idosos continuam tendo esse direito negado, e aqui em Minas Gerais, se nós não temos nem o dado de qual é o número desses sujeitos efetivamente, porque trabalhamos somente com o número que o Estado nos dá,
e sabemos que existem muitas outras iniciativas de alfabetização e de escolarização, nós continuamos não tendo como efetivamente garantir que esses sujeitos acessem esse direito previsto na Constituição Federal. Annalise, nos fale sobre a Carta do Fórum e qual que é a sua importância. Os fóruns no país inteiro, Beatriz, existem desde 1997. O primeiro foi o do Rio de Janeiro, o nosso é de 1998. E desde então, nós nos fóruns reunimos sociedade civil, gestores, movimentos sociais, estudantes, educadores, para discutir e para ver quais são as nossas possibilidades de apontar propostas que possam incidir na elaboração de políticas públicas de educação de jovens e adultos. Um outro desafio enorme que nós vivemos é o do financiamento, Beatriz. Financiamento é desafio para todos, né? Mas para a educação de jovens e adultos, o financiamento é um desafio maior, porque em relação ao Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização dos Trabalhadores em Educação, os educandos, os estudantes da educação de jovens e adultos, eles não têm isonomia, ou seja, eles não recebem no custo aluno, eles não recebem uma bolsa, tá, gente? Não é disso que eu estou falando, não, tá? Eles, no custo aluno, eles não valem o mesmo tanto que vale um estudante de outra modalidade. Então, se nós falarmos, por exemplo, do jovem, do adolescente de 12 anos de idade, que está na 7ª série, e se ele vale R$1, no caso do jovem adulto ou idoso da 7ª série, lá da educação de jovens e adultos, seja 7º ano, seja módulo, seja o que for, tá? Qual que é o valor que ele recebe pelo Fundeb? É 0,08. Ele não vale R$1, ele vale 80 centavos. Então, é algo que a gente precisa rediscutir. Se nós temos mesmo a intenção de corrigir essa perversidade histórica, nós precisamos começar a investir na educação de jovens e adultos. Annalise, recentemente você foi organizadora de um livro que é Diálogos com as Juventudes Presentes na EJA. Conta um pouco dessa história desse livro pra gente. Com prazer, Beatriz. Aqui nós temos a temática das diferentes diferenças. Aqui a gente conversa um pouco a respeito da importância da relação das juventudes com a etnia e a raça na educação de jovens e adultos. Esses sujeitos são, em grande maioria, negros. Trabalhamos também com a questão do gênero. Nós temos um número significativo de mulheres entre esses sujeitos. Trabalhamos também com a questão dos LGBTs que estão na educação de jovens e adultos e estão muito recorrente, é muito significativo o número de vezes em que esses sujeitos vêm parar na educação de jovens e adultos, porque na escola convencional, na escola que é recomendada, né, da idade recomendada pela legislação, eles não tiveram acolhida, né? E essa acolhida a gente sabe que não acontece por diversos motivos. Vai desde o bullying por parte dos colegas até a formação não adequada por parte dos professores, até a reação, às vezes violenta, por parte de alguns sujeitos envolvidos. E nós sabemos que o espaço e o momento para se tentar solução, né, para se tentar possíveis alternativas para esses desafios, não é de jogar a culpa em ninguém, é a de distribuirmos responsabilidades. E foi com essa intenção de distribuir responsabilidades e assumir as responsabilidades que eram suas, que os 80 educadores que dialogam conosco nesse livro se manifestam e dizem as possibilidades que eles avaliam que existe para que a gente faça um trabalho de qualidade social, um trabalho que considere que essa juventude tem a marca de ser a juventude trabalhadora. Não necessariamente de carteira assinada, não necessariamente no trabalho formal, não necessariamente no trabalho legal, mas com toda certeza num trabalho que precisa ser trabalhado e que precisa ser qualificado. Diferentemente de alguns programas que a gente tem por aí que apontam a qualificação para um trabalho que não existe ou para o mercado de trabalho que deprecia e que cada vez mais desumaniza as relações dos sujeitos, a ideia que se tem em relação às juventudes que estão presentes na educação de jovens e adultos é a ideia de entendê-las da perspectiva da positividade. São sujeitos, são nossos filhos, são nossos irmãos,
São pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia e que não há motivo para pensarmos em não conviver nas escolas, nas turmas de educação de jovens e adultos. Uma última questão que eu gostaria de abordar, Beatriz, tem a ver com aquilo que se chama de evasão na educação de jovens e adultos. Paulo Freire já nos dizia há algum tempo que os sujeitos da educação de jovens e adultos são trabalhadores, portanto eles não evadem. Eles têm saídas temporárias quando vão trabalhar, quando vão cuidar de um parente que está adoentado, quando vão buscar emprego, quando estão adoentados, como agora, né, você tem trabalho sazonal em relação a festas de final de ano, e aí então eles vão para o mercado de trabalho. Vão porque são sujeitos que não são das classes abastadas e que precisam se sustentar e sustentar por vezes suas famílias. E nós precisamos começar a pensar flexibilidades para a educação de jovens e adultos. Flexibilidade curricular, flexibilidade de horário, flexibilidade de temáticas a serem pensadas e propostas, para que esses sujeitos não tenham suas turmas fechadas, como nós temos visto acontecer. Como se fossem pessoas, como se fossem estudantes e não trabalhadores que estudam. Beatriz, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você no Outras Palavras. Para nós da educação de jovens e adultos, uma satisfação enorme. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, sobre a importância da educação de jovens e adultos, na conversa com a professora Annalise. E parabenizá-la também pela organização deste livro. Muito obrigada. O jurídico do Sindiúti esclarece a sua dúvida. Fique ligado. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber qual o período que eu posso computar em dobro para a aposentadoria, também para receber em espécie ou gozar as férias-prêmio. As férias-prêmio publicadas até dia 16/12/1998 podem ser utilizadas em dobro para fins de aposentadoria, receber em espécie ou ser usufruídas. Do período de 17/12/98 até fevereiro de 2004, as férias-prêmio podem ser recebidas em espécie ou usufruídas também. Já a partir de março de 2004, o servidor somente poderá gozar as férias-prêmio. A atualidade recebe Leonardo Péricles, do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Ele fala sobre o déficit habitacional e a falta de políticas públicas em Belo Horizonte para atender as pessoas que moram em locais ocupados. Atualidade. Vamos conversar mais uma vez, em outras palavras, sobre a luta por moradia, a luta dos bairros, vilas e favelas em Belo Horizonte. Existe um movimento que é o MLB, eu estou aqui com o Leonardo Pérez, que é desse movimento, e vamos conversar um pouco então sobre esse assunto. Você sabia que na Grande BH tem cerca de 20 mil famílias morando nessas ocupações urbanas? Não é isso mesmo, Leonardo? É um número significativo para a Grande BH. Inclusive mostra a falta de compromisso do poder público, e aqui eu digo em especial do governo estadual e principalmente da Prefeitura de Belo Horizonte, onde concentra a maioria desse déficit habitacional e dessa explosão de ocupações por falta de política habitacional, né? Você próprio mora, me disse, na ocupação Eliana Silva, na região do Barreiro. Exatamente. Qual que é a situação dessas ocupações hoje? Tem alguma estrutura urbana para as pessoas viverem ali dignamente? Olha, a gente tem, na verdade, a presença do Estado é a polícia e a repressão. Essa que acontece. E eu moro, por exemplo, na ocupação Eliana Silva, ela foi vítima de um despejo muito violento em 2012. Né, em maio de 2012, e a gente foi despejado sem alternativa digna nenhuma, e nós tivemos que fazer uma nova ocupação 3 meses depois, e lá estamos até hoje, tem mais de 2 anos que a gente está lá. Agora, eu já ouvi comentar muito pela própria imprensa, quando existem as ocupações, a prefeitura sempre alega assim, é necessário que seja feito um cadastro. Esses cadastros são feitos? Essas pessoas que estão em ocupações, como é que é a posição delas em relação a isso? Olha, a maioria das famílias que estão em ocupações, elas são cadastradas em programas sociais, em especial no Minha Casa Minha Vida. Agora, qual que é o problema aqui, em especial em Minas Gerais, e mais particularmente em Belo Horizonte? O Minha Casa Minha Vida não andou.
é o maior programa habitacional que existe no país, tem suas debilidades, suas dificuldades, agora, fundamentalmente, não andou aqui em Belo Horizonte. E por quê? Isso, acho, principalmente por falta de vontade política. E isso é um problema que acontece em vários lugares do país, mas aqui em especial é por falta de vontade política. Não é a falta de terreno, não. Não. Tanto que em um outro programa a gente já disse que tem estudo da prefeitura que diz que tem terreno para atender 330 mil famílias em Belo Horizonte, com um déficit habitacional que eles dizem de 65 mil famílias. Existe algum corpo mole por parte das construtoras? Porque às vezes a construção do Minha Casa Minha Vida é um valor menor do que elas estão acostumadas a faturar e elas não se empenhariam tanto. Isso acontece? Existe porque assim, qual que é o problema? Nós defendemos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida entidades, que é o quê? Os recursos estão na mão do movimento para ele fazer a construção, das famílias. Por quê? Porque nós não visamos o lucro para fazer as moradias, nós visamos a moradia. Inclusive pode fazer via mutirão, né? Com certeza, várias formas existem que podem diminuir o valor da construção. Qual que é o problema? Está na mão das construtoras. E, infelizmente, a nível federal, 98% do recurso está na mão das construtoras. Então, qual que é o problema? Elas vão visar o lucro e aí vão fazer uma construção de baixa qualidade. Agora, como que está a situação das ocupações em Belo Horizonte? Eu sei, por exemplo, que tem uma mais consolidada, lá na região do Céu Azul, da Andara, sim. E tem uma mais problemática do ponto de vista da estrutura, que é mais recente, que é na região do Isidoro, né? A região do Isidoro fica ali, divisa Santa Luzia e Belo Horizonte. Exato, lá são 3 ocupações. Nós temos, primeiro, algumas ocupações já bastante consolidadas, em vias, inclusive, de urbanizar. O conjunto é possível urbanizar, mas essas estão, assim, em condições muito favoráveis, como a Dandara, a Eliana Silva, onde eu moro, Camilo Torres, Irmã Dorothy, Helena Greco, tem várias ocupações. E isso, só essas já são a mais de 5 mil famílias. E o restante, as ocupações mais recentes, como por exemplo do Isidoro, que já, assim, nem tão recentes assim, porque já tem mais de 1 ano e meio, uma parte dessas ocupações, a Rosa Leão, surge em maio de 2013. Depois, naquele período das jornadas de junho, das manifestações, surge a ocupação Esperança e depois a ocupação Vitória. Essas ocupações somadas dão mais de 8 mil famílias, que estão em risco iminente de despejo. Nós estamos lutando há algum tempo, inclusive nesse período último, em agosto, teve uma grande luta para não ser despejado. O governo do estado cessou o diálogo, a prefeitura já não queria dialogar e resolveram partir para o caminho do confronto e da violência contra as famílias e o povo. Mas agora, com a eleição de um novo governador, que toma posse a partir de janeiro, vocês têm expectativa de que isso possa mudar? Olha, nós temos muita esperança que essa política, principalmente da repressão, mude para uma política habitacional, de diálogo constante, permanente com os movimentos e com o conjunto das ocupações. Porque hoje, apesar que não houve o despejo das ocupações do Isidoro, mas o tratamento foi em cima da violência. A polícia reprimiu fortemente essas ocupações. E isso é no estado inteiro? São muitas ações de despejo? São mais de 300, são quase 300 ações de reintegração de posse no estado todo, de ocupações rurais e urbanas. Então, talvez precise também de uma articulação do executivo com o judiciário também. Não, com certeza. Inclusive, o judiciário é a parte menos sensível ao direito à moradia, infelizmente, hoje. É a parte que, inclusive, mais ataca o direito à moradia, uma vez que as ocupações elas surgem por falta de política habitacional oficial. Porque se tivesse, ninguém em sã consciência vai morar debaixo de lona, numa situação altamente adversa e que não sabe se vai conseguir conquistar a moradia se tivesse política habitacional. Agora, em cima dessa irresponsabilidade do Estado é que surgem as ocupações. E hoje, as ocupações do Isidoro em especial, elas estão altamente consolidadas, estão inclusive em condições que com um pouco de vontade política pode ser urbanizadas também, pode se resolver o problema e pode coexistir com o projeto habitacional da construtora. Agora, o problema é que a construtora não quer dialogar e não quer. A gente apresentou uma ótima proposta de adensamento das comunidades do Isidoro, de coexistência das comunidades do jeito que elas estão, com o projeto do Minha Casa Minha Vida, ou seja, a gente não impede o projeto da construtora e consegue garantir a permanência das famílias, mas isso não está sendo dialogado da forma como deveria. A construtora fechou os olhos e os ouvidos em relação a isso e nós continuamos nossa luta porque nós entendemos que as famílias têm direito de morar dignamente, é possível garantir essa moradia e basta vontade política do executivo, do judiciário e inclusive dos empresários para garantir esse direito. Bom, Leonardo, obrigado pela sua participação, viu? A você também que nos assiste. Até a próxima.
Momento CUT Minas, saiba por que a Central defende a criação de creches públicas. Momento CUT Minas. Eu gostaria de saber por que a CUT defende a criação de creches públicas. A CUT tem feito uma campanha de igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical. E um dos temas que a gente tem tratado é exatamente a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho, onde trata, além da igualdade de remuneração, a igualdade de fato de oportunidade e de acessos no mundo do trabalho para homens e mulheres. É importante que o Estado garanta políticas públicas para que tire do ombro das mulheres a responsabilidade com o cuidado da família, particularmente com o cuidado das crianças. Esse é, sim, um dever do Estado brasileiro. Portanto, a política pública de creches públicas é fundamental para que a gente possa romper com as desigualdades no mundo do trabalho, romper com as desigualdades na sociedade brasileira. E a gente tem um lema que trabalha com a ideia creche pública, o direito da criança, um direito da família e um dever do Estado, como forma de fato a gente garantir igualdade de oportunidade para homens e mulheres no mundo do trabalho. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. A 16ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, promovida pela CNTE, começa no dia 27 de abril. A iniciativa, este ano com o tema Educação, Trabalho e Democracia, pretende envolver a comunidade escolar no desenvolvimento dos planos estaduais e municipais de educação, em sintonia com o PNE. Haverá debate nas escolas e aulas públicas em praças e ruas. No dia 30 de abril, a CNTE organiza uma greve nacional com manifestações nos estados pelo cumprimento do piso e contra a terceirização. Para concluir a semana de luta pela educação pública, em 1º de maio, Dia do Trabalhador, os sindicatos vão participar das atividades convocadas pelas centrais sindicais em todo o país. Segundo o secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, Heleno Araújo, o objetivo é usar a grande representação dos sindicatos de educação para garantir que a sociedade assuma o seu papel na construção dos planos. Isso cria um volume grande de participação. E essa é a nossa expectativa, é que esse material chegue, que as pessoas façam o debate e que no crescente a gente faça toda a comunidade escolar se envolver no processo de debate e de construção. Se não diretamente em audiências públicas o plano, mas saber que existe, saber fazer uma pressão, conversar com o vereador que vai votar no Plano Municipal de Educação, conversar com o deputado estadual que vai votar no Plano Estadual de Educação. Então vamos procurar formas que faz com que a comunidade escolar se envolva de alguma maneira, se não falar pessoalmente, virtualmente, mas de alguma maneira contribua para que de fato o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação esteja aprovado até o dia 26 de junho. Você acompanha agora o nosso quadro de humor de Rômulo Garcias. Gente, nada cai do céu. Acho melhor a gente levantar nossa bandeira. Tabela periódica, cateto oposto, cateto adjacente, raiz quadrada. Isso enlouquece a gente. A gente aprende isso na escola, mas logo a gente esquece. Mas tem uma coisa que a gente aprende na escola e que jamais esquece: o valor do educador e da educadora na nossa vida. Afinal, eles dedicam a própria vida a ensinar, a compartilhar o conhecimento. Então, está na hora do governo de Minas pagar a dívida que tem com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Pagar o piso salarial nacional e reconstruir a carreira é o mínimo que o governo precisa fazer para mostrar que, além de você, ele também reconhece o valor da educação. Educadores e educadoras, Minas Gerais precisa reconhecer o valor de vocês. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte MG.